Boa noite, pessoal. Quem já está aí ligado no Instagram da Feira de Ciências Gênios de Multigêneros. Toda terça-feira a gente está fazendo. Acho que às 15 horas, mas hoje a gente alterou um pouquinho o horário aí para as 20 horas. E hoje a gente vai conversar com a professora Patrícia. Ela já está entrando, foi rápida. Oi, Patrícia, tudo bem? E tudo jóia, você consegue me ver? Porque minha imagem para mim tá congelada. Será que é minha internet? Vamos lá. Tô vendo bem. Só Tá tá. conseguindo me ver? Tô. Tá enquadrado certinho aí na câmera. Eu tô enquadrada certinho? Tá. Então, beleza. Fone tá bom? Vê se tá Tá, bom. tá tudo tranquilo. Para mim, a imagem só aparece, tipo, parada, assim, mas se estiver rodando para você, tá tudo jóia. Tá, rodando certinho. Ah, então, Acho que daqui a pouco ela vai. ela dá uma Beleza? renderizada boa. Se não melhorar, se você quiser, eu posso sair e entrar de novo. Não, tá tranquilo. Se você consegue me ouvir, Consigo. tá de boa. Bom, só para relembrar aí para quem estiver assistindo, né? Para quem está chegando, que esse mês é a inscrição dos trabalhos na feira. Então, de 1 a 30 de setembro, apenas no site, né, exclusivamente lá no site, a ficha de inscrição, o edital, está tudo lá disponível para quem for inscrever algum trabalho. Lembrando que esse ano a gente tem mais categorias, né, não só a científica, mas também dança, canto, poesia, desenho, que a gente incluiu cultura e arte. Então, possibilita aí um leque enorme de trabalhos, que eu acho que atende muita gente, agrada uma quantidade maior de alunos. A feira vai acontecer de 17 a 23 de outubro, dia 16 é a abertura, e de 17 a 23 no YouTube e no Instagram vão ter as votações, a apresentação dos vídeos, dos desenhos, para no dia 23 a gente chegar ao resultado final da nossa feira, ok? Então hoje a gente vai conversar com a Patrícia, né, Patrícia, amiga de longa data, já tive o prazer de trabalhar junto, é um prazer, né, quem pode trabalhar junto com ela, e a gente vai falar um pouquinho sobre iniciação científica na vida escolar toda do aluno, né? A gente vai levar em conta ali a trajetória do aluno que começa lá no ensino fundamental até o ensino médio. E a gente sabe que a gente tem uma série de fatores na educação do Brasil que dificultam isso muito. O que é prática em muitos países que têm bons índices de educação, para a gente é algo quase impossível e muitas vezes a gente não vê isso acontecendo muito nas escolas e a gente nem culpa os professores, né? A gente sabe que é um trajeto bem difícil para conseguir levar uma iniciação científica, fazer um projeto desse na escola. Mas a Patrícia, essa menina corajosa, né, Patrícia? Ela faz esse trabalho já há muito tempo, de uma maneira muito interessante, onde a gente realmente admira o empenho, o trabalho dela. E ela vai compartilhar isso com a gente. A gente agradece muito a sua presença aqui, tá, Patrícia? Eu sei das dificuldades, eu sei da rotina dos professores, a gente está num momento bem complicado já, difícil desse trabalho à distância. E mesmo assim você topou estar aqui conversando com a gente. Muito obrigada, tá? Em nome de toda a equipe, a gente agradece imensamente a sua presença aqui. E eu sou Franciele Fiorani Dias, professora de Geografia, trabalho na Escola Peixoto, na Rede Estadual do Espírito Santo, e vou abrir agora para a Patrícia poder se apresentar. Qualquer momento que não estiver rodando direitinho, você me comunica, porque para mim a imagem continua parada. A sua tá enquadrada certinha, mas a minha, tipo, não tá rodando. Mas aí você pode me interromper a qualquer momento, inclusive durante as falas, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite da equipe toda, a consideração que vocês sempre tiveram comigo desde o ano passado, né, com os meninos e tudo mais. Me apresentar, né? Meu nome é Patrícia, o nome é grande, mas resumindo, Patrícia Leal. Eu trabalho com geografia, eu sou professora da escola Jacaraípe, que fica em Jacaraípe, e já trabalhei em outras escolas do estado. E no momento eu também estou trabalhando na escola Julite, que é uma escola municipal que fica em Nova Almeida.
como a Fran já falou, a gente já trabalhou juntas, né, num outro momento, somos na mesma época de UFES e estamos aí. Falando um pouco da minha formação, eu sou fruto de escola pública, né, nunca estudei em escola particular. Eu estudei no Germano e na escola Jacaraípe, aqui em Jacaraípe. Então, eu voltei para lecionar na escola em que eu estudei o meu ensino médio. Eu sou mestre em geografia, focada para a área de cartografia escolar, né, e mapas colaborativos e digitalização. E agora estou fazendo um doutorado também na área de cartografia, né, dentro da geografia, um recorte dentro da área da cartografia, focado, inclusive, um dos focos é sobre a iniciação científica. Legal, muito interessante. Você faz esse trabalho da iniciação científica já há algum tempo, né? Aí eu queria que você descrevesse para a gente, pode ser resumidamente, como que você inicia esse trabalho de pesquisa com seus alunos até chegar no PIC Júnior, né? Que você faz esse projeto na sua escola. Assim, o PIC Júnior, eu trabalhei com eles ao longo, na verdade, um subprojeto da FAPES, né? Que é o Fundo de Amparo ao Pesquisador do Espírito Santo. É um projeto que ele é amparado legalmente e ele também é financiado. Então, é interessante dizer para os professores que estão ao vivo, ou as pessoas que estão ao vivo, ou quem vai assistir depois, que qualquer professor de qualquer área, independente da área que estiver, desde a educação infantil, a alfabetização até o ensino médio, pode fazer inscrição no PIC Júnior. Isso vai depender muito da modalidade. Mas vamos começar literalmente do começo, né? Para a pessoa começar a fazer a iniciação científica júnior, a primeira coisa que é necessária é você ter um espírito investigador, vamos colocar assim, né? Dentro da sua área. A gente sabe que nós não somos, eu vou colocar nós, a classe dos professores, nós não apenas somos professores, nós, a maioria das vezes, somos professores e pesquisadores concomitantemente, porque a nossa ciência nunca para de evoluir. Fran está aí para confirmar essa informação. Porque a nossa ciência, inclusive, que assim, né? Hoje está um conflito num país, amanhã está em outro, e aí, assim, a cartografia muda o tempo todo e as coisas são muito voláteis, né? Como diria Bauman. Então, acho que a primeira coisa é essa vontade de querer possibilitar ao estudante com o qual você trabalha ter acesso a outros dispositivos, a outros meios, a outros mecanismos, para além daquela educação que ele já recebe na escola. Porque nós sabemos que, independente da disciplina, tendo mais ou menos aulas por semana, o ambiente do horário escolar, ele não nos permite ir a fundo na pesquisa científica. Isso, infelizmente, por várias razões. Mas uma delas é a questão, seja de material, seja de tempo para você desenvolver um planejamento mais adequado. Então, interfere em uma série de questões. Além da gente saber que existem documentos que nós precisamos preencher e tudo mais. Na iniciação científica, você vai trabalhar, primeiro, com um número mais reduzido de estudantes, né, que é o meu caso, estou falando da minha experiência particular, mas isso não impede você trabalhar com um número maior. E tem é óbvio que você vai ter muitos documentos para preencher, você vai ter que fazer a prestação de contas daquilo que está sendo realizado, mas o seu tempo de pesquisa e o acesso a determinados locais é muito importante. Então, geralmente, quando a gente faz uma inscrição para ser PIC Júnior, né, e ser Júnior, como queira chamar, você sempre está associado a um instituto federal, à Universidade Federal do Espírito Santo ou a uma faculdade particular. E eu acho que isso é muito importante, a gente não perder o vínculo com o núcleo acadêmico, né? Que às vezes esse núcleo ele se perde. Então, acho que é um dos pontos mais principais, é você ter um vínculo com algum departamento acadêmico, seja ele de qual disciplina for. E ter o apoio dos pais desses estudantes que vão querer participar.
do programa de iniciação científica júnior. É importante que eles tenham toda a ciência de que você saiba o que você está querendo fazer para poder fazer a inscrição desses estudantes. Eu acho que inicialmente é isso. Agora, cientificamente falando, aí tem alguns outros detalhes importantes. Para a pessoa querer fazer parte de uma iniciação científica júnior, um professor, aí eu vou falar do professor, ele tem que ter, além esse espírito investigativo, entender que vai ter alguns momentos que ele vai perceber que a pesquisa não está andando para o lado que ele gostaria que fosse. Mas o legal da pesquisa é isso mesmo, né? É que ela faça com que a gente descubra no meio do caminho que nem sempre é aquilo que a gente imaginava que seria. Né? Acho que o mais bacana da pesquisa é justamente isso, que você chega no final e você fala, nossa, não imaginava que eu ia chegar nesse ponto. Né? Então, isso é muito bacana. Está disposto a estar aberto, né, na verdade. Eu acho que é isso. Beleza. A sua pesquisa é na área da cartografia, né? Seu mestrado, seu doutorado agora. E você faz um link disso, eu imagino, né, com a iniciação científica dos meninos. É aquela área ali de afinidade, aquela temática que você leva os meninos para pesquisar. E é uma área difícil de trabalhar na geografia, considerando recursos, né? Eu, como professora de geografia, eu sei que a gente tem esse impedimento. A gente acaba precisando, principalmente atualmente na cartografia, de ter alguns recursos tecnológicos. Porque não é mais aquele aparelhinho que a gente usava na época da faculdade, muitas coisas mudaram, é uma área tecnológica, né, a área da cartografia atualmente, e exige uma série de recursos, uma série de coisas assim. E você trabalha isso com os meninos. Como que você aplica isso, né? Fala um pouco disso pra gente, que é curioso. Vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer um resumo de como que eu cheguei a trabalhar com o IC Júnior, porque acho que fazer o link do histórico, acho que é bacana para as pessoas entenderem, tipo, para entenderem assim, não surgiu essa ideia do nada. Quando eu comecei a trabalhar na Escola Jacaraípe, não só naquela época, mas agora também, a gente tem uma equipe muito, muito integrada, assim, e eu gosto muito de trabalhar de forma interdisciplinar, porque eu entendo que a questão da educação se faz melhor quando a gente trabalha de forma interdisciplinar, e não só, por exemplo, ciências humanas com ciências humanas. Assim, eu gosto de umas coisas meio loucas, assim, trabalhar com física, com química, levar o menino para o laboratório, né? Desintegrar lá um solo para ele ver os minerais, então colocar no microscópio para ele enxergar essas coisas todas. Mas tudo isso começou em 2011, quando eu tive uma oportunidade com um professor chamado Balester, que tocava na época o laboratório ClickTalk, que funciona bem na entrada ali da UFES, perto da ProEx. E ele tomava conta da experimentoteca da UFES. Então, lembra daquela história que eu falei de você não perder o vínculo com a universidade? Eu acho que isso é muito importante. E eu sempre futucava muito essas coisas, né? Laboratórios que aceitavam estudantes. Eu achava eu acho o mundo da universidade muito bom, porque eu acredito que assim como eu, quando você deve ter entrado lá no laboratório de minerais e roças, você falava, meu Deus, isso existe aqui, pertinho da escola onde eu estudava, eu não sabia que isso existia. E, tipo, eu estudei isso na escola, mas eu poderia ter visto fósseis que tem lá no laboratório. Então, eu sempre achei que o estudante que eu pudesse lecionar poderia ter acesso ao que eu não tive, por exemplo. Então, essa era uma das questões. E aí, tendo acesso com o professor Balester, ele sempre foi muito ligado às questões de Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Então, eu sempre gostei muito de fazer isso. Fazer pequenas feiras, assim, pequenas exposições dos trabalhos que eu desenvolvia com os alunos e tal. E sempre motivando eles durante as aulas expositivas a pesquisarem, a estudarem e tudo mais. E aí, quando foi em 2011, a gente fez o primeiro pedalaço PH do planeta, que foi um evento que a gente desenvolveu na escola. A gente juntou os alunos de um determinado turno e nós fizemos uma pedalada com eles aqui dentro de Jacaraípe, recolhendo água da praia, do rio Jacaraípe, da lagoa. E aí nós fizemos a medição do pH
dessas águas usando duas substâncias na época que eram oferecidas em kits para todas as escolas que requisitassem e que estavam disponíveis lá na UFES, quem quisesse só ia lá pegar. E aí, na época, os meninos desenvolveram uma série de trabalhos, assim, fizeram anemômetros com sucata, com relógio, cronômetro de pedalada, e fizeram, sei lá, biruta, fizeram uma série de dispositivos, uma série de equipamentos totalmente analógicos, vamos colocar assim, para poder fazer esse processo. E na época, a plataforma que eu trabalho hoje, que é a OpenStreetMap, ela era muito nenenzinha, assim. Ela tinha sido lançada na Noruega em 2004, então ela tinha chegado no Brasil há pouco tempo. Então se usava muito o Google, muito os mapas do Google ainda, não se tinha esses mecanismos de mapeamento livre. E aí, a base para o registro desses dados do pH, ela era nacional. Então, o lugar onde a gente tinha recolhido a água, e dependendo da cor que ficasse o potinho, a gente ia lá e colocava a cor, ficava como se fosse aquele pinguinho de localização em cima da área que você tirou o pH, e você podia inserir uma foto e uma descrição. Isso está no site do Quenint, né? Então, teve professor de química, de física, de matemática, todo mundo, professor de português participou, e foi todo mundo junto, menino de patins, de skate, de bicicleta, e foi uma festa, né, na época. Isso em 2011. 2012, a gente começou um processo muito mais de pesquisa na escola, para eles verem os resultados do que eles já tinham produzido. E foi nessa época que eu me aproximei do OpenStreetMap, que é essa plataforma que era assim, não tinha quase nenhum mapeador. Para quem não conhece, a plataforma é uma plataforma de mapeamento livre. Você pode entrar com o seu e-mail ou com um cadastro que você tenha, porventura, em alguma rede social. E você entra nessa plataforma e pode mapear qualquer coisa, qualquer lugar do mundo, com ícones muito variados. Tem desde o mapeamento mais simples até o mapeamento em Java, que, assim, teoricamente, a gente não utilizaria com estudantes da educação básica, mas pode ser utilizado desde que você tenha acesso a um computador com capacidade para o desenvolvimento em Java. E ela é muito, digamos que é quase que automática para os meninos, né? E eu me lembro que na época, a gente conversando, assim, 2012, 2013, uma das situações que eu perguntei para eles é o seguinte, eu falei, olha, se a gente fosse pesquisar alguma coisa nesse mapa, vocês iriam procurar onde? Eles falaram, mas é óbvio, eu vou procurar na lupa, né? Eu falei, agora tenta imaginar, será que o pai de vocês ia pesquisar como num site desse, né? Será que ele teria o mesmo acesso? Então, foram questionamentos que a gente começou a se perguntar. E na região aqui onde eu moro não tinha nada mapeado. Não tinha nem o fundo das ruas, né? Então, aí eu comecei a me questionar por que não tinha e tudo mais. E aí começamos a fazer um trabalho de formiguinha, né? Trabalhos, assim, trimestrais, que envolvessem o fato deles utilizarem o celular para entrar e fazer um mapeamento usando essa plataforma. Podia ser uma pessoa para cada grupo, ou todo mundo do mesmo grupo. E aí depois começamos assim, coleta sedimento desse lugar e vamos registrar fotografia, vamos registrar num diário, porque lá também existe a possibilidade de você fazer um registro num diário de bordo. Então, tudo que eles fizerem, por exemplo, eu tenho acesso. E aí ela funciona como se fosse uma rede social também. Você pode fazer amizade com as pessoas que são mais próximas. Você consegue saber quantos quilômetros de proximidade a pessoa está de você, a partir do ponto que ela marcou. Então, isso era muito bacana. E aí fiz o processo para entrar no mestrado, entre 2013 e 2014, entrei. E aí houve a oportunidade, durante o período do mestrado, de começar a iniciação científica com os meninos, que foi no final de 2016. E aí eu fiz a iniciação científica com eles, comecei a fazer, junto com a professora Gisele Girardi, que é uma querida, né, que é maravilhosa. Demais. Né? Muito, né?
E, assim, super apoiou a causa e nos deu, assim, muito incentivo para correr atrás daquilo que a gente realmente queria. E os meninos, assim, super abraçaram a ideia. E, assim, eu tô falando de 4 anos atrás. Então, pensa, o que um celular é capaz de fazer hoje, então há 4 anos ele não faria, mas já tinha muita tecnologia envolvida. Então, os meninos já eram capazes de fazer, eu vou usar o capazes entre aspas, né? Que na falta de um outro termo, de desenvolver mapeamentos, por exemplo, a partir do próprio celular deles. Então, Sim. eu tenho vídeos da dissertação gravados que eles fizeram o seguinte: vamos fazer um mapeamento em vídeo. Então, eles saíam de casa, colocavam o celular na gradezinha lateral da mochila e vinham gravando o trajeto todo até chegar na escola. Então, aí você consegue ver o mapeamento auditivo, que são os barulhos, você consegue ver a aceleração que eles fazem do processo de começo, meio e fim, de como que abre, como que sai de casa. E aí, hoje a gente tem isso muito mais afinado, eu diria assim, numa subplataforma que seria o TikTok, que as pessoas filmam, cortam, filmam, cortam, filmam, cortam. Tem muita gente que acha que tem muita besteira no TikTok, e realmente tem, mas também tem muita coisa legal, né? E, e isso, durante o processo que a gente estava desenvolvendo os mapeamentos, a gente, por acaso, assim, fazendo muita. Pesquisar, é tipo aquele trabalho de formiguinha, é escavar, né? Estava junto com os meninos e um belo dia eu encontrei uma plataforma chamada Field Papers. Os Field Papers, eles são uma plataforma que você pode fazer mapas preto e branco, só com rua, ou imagem de satélite, ou imagem só com os nomes das ruas, ou dependendo muito do shape que você vai querer utilizar. E dependendo do satélite disponível. Você pode fazer, sei lá, 16 folhas, ou 4 folhas, ou uma folha 4 ou uma folha 3, vai depender do formato que você quiser. E é extremamente simples. Você imprime essa folha tem um QR Code do lado, e ela vem com algumas bolinhas nas laterais, e ela vem também com a escala gráfica e numérica no final da folha. E aí, fazendo experimentos com os alunos já dentro do projeto, a gente descobriu que dava para mapear qualquer coisa em cima dessa folha, e você podia tirar foto da folha ou escanear a folha e subia automaticamente para a plataforma. Então, isso foi, assim, um start imenso. E aí a gente viu a oportunidade de escrever um trabalho, e aí na época eu estava no mestrado ainda, eu escrevi para o ICC, que é o Encontro Internacional de Cartografia, que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí levamos para lá e debatemos com pessoas do México, dos Estados Unidos, da China, até o pessoal da própria Marinha do Brasil. Na época, eles estavam querendo implementar o OpenStreetMap como uma das plataformas de mapeamento, inclusive para áreas abertas, de mar aberto, porque eles não tinham uma noção ou não tinham um dispositivo que eles pudessem, por exemplo, encontrou um determinado obstáculo a, sei lá, meio quilômetro do local onde eles deveriam ancorar. Como marcar isso? Né? Então, foi Uhum. a partir desse dispositivo e dos debates que a gente teve. Aí, logo em seguida, depois de um trabalho que a gente fez, a gente foi chamado, a gente fez um outro trabalho que enviamos para um evento que foi o IMPEG, que é o Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Geografia, que aconteceu em Belo Horizonte no ano seguinte. Aí encontramos com vários professores lá e repartimos a ideia dos meninos, e isso 2016/2017. E junto disso, utilizamos também um aplicativo de celular chamado GPS Essentials. E a partir desse aplicativo, esse aplicativo, assim, ele é maravilhoso. Ele é, assim, um Garmin melhorado a, sei lá, milésima potência. Porque ele tira fotos com coordenadas geográficas, ele tem bússola marinha, ele faz trilha, ele faz o percurso certinho de onde você estava, para onde você andou, quanto tempo você estava, quanto você gastou para
sair de um lugar e ir para o outro. Então, todas essas informações a gente conseguia subir para a plataforma. Então, qualquer ação, qualquer mapeamento que a gente quisesse fazer, seja aqui na nossa região, seja em outra área, a gente conseguia dar conta. Então, é um aprendizado que, assim, não foi só meu, né? Foi meu, foi dos meninos, foi, na verdade, foi uma construção. E aí a gente conseguiu uma série de coisas, assim, no meio do caminho. Eu e os alunos da iniciação científica demos uma formação para os professores de geografia do município de Vila Velha, e foi muito bacana, assim, a gente levou a estação meteorológica que a gente tem na escola, levamos para lá, para os professores verem como que você pode inserir, por exemplo, dados pluviométricos num mapa como esse. Discutimos textos com eles, e inclusive os meninos já fizeram aulas de campo em locais muito distintos. Então, por exemplo, naquela época que teve o problema na barragem em Mariana, Uhum. nós fomos para Aimorés, que não fica tão próximo de Mariana, mas mais ou menos ali na fronteira com o Espírito Santo e Minas Gerais, mais ou menos para ter uma noção de como que essa água estava chegando lá. E tudo isso, todo o dinheiro que a gente utilizou foi o dinheiro vindo da FAPES. E quando a gente foi... Deu uma travadinha. Será que é o meu? Patrícia? Deu uma travadinha, mas voltou. Você estava falando e de aí, quando assim, vocês foram para Aimorés. Eu ouvi até ali. beleza. Nós fomos para Aimorés e aí, assim, levamos os meninos de trem. Então foi uma super aventura, né? A maioria deles nunca tinha andado de trem. E a gente foi mapeando daqui até lá. Então nós tínhamos um celular e utilizávamos o celular deles também. E aí, chegando lá, a gente fez um mapeamento da região do Instituto Terra, que não era mapeado. Então a gente fez o mapeamento e está disponível no site, quem quiser entrar e olhar. Está disponível no OpenStreetMap, é só você fazer a aproximação do zoom na região que você consegue ver a área de viveiro, a área de rocha, a área exposta, a área de floresta. Então, e com isso eles foram aprendendo. E eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, assim, sensacional por muitas questões, né? Primeiro que a gente sabe que os meninos hoje em dia, mesmo que eles não tenham tanto acesso, a tecnologia atrai muito. Então, acho que quando você leva esses recursos, essas novidades, essas coisas, eles devem ficar deslumbrados, né? Com a possibilidade de conhecer coisas ali que nem os professores conhecem muito, né? E eles puderam viver coisas. Tá travado? Não. Eles Não, puderam tá viver não. coisas, como você disse, que eu tive que entrar na universidade para viver. E eles estão vivendo isso no ensino médio. É sensacional. Eu também fiz ensino médio em escola pública e não só pelo fato de ser escola pública, né? Porque você está proporcionando isso para seus alunos em uma escola pública, mas eu não tive nada disso também. E a gente sente essa diferença quando a gente entra numa universidade, por exemplo, da prática, do ver as coisas, do entender, né, ali a interdisciplinaridade das coisas, quando a gente vai estudar lá em geografia no começo do curso, tanta química, tanta física, e as coisas passam a fazer mais sentido, né, porque você começa a entender realmente os fenômenos, como que as coisas acontecem. E com relação ao mapeamento aí que os meninos fizeram na plataforma e tudo mais, como que o aluno deve se sentir protagonista, né? Como ele deve se sentir importante ali, fazendo alguma coisa real, influenciando ali no espaço que ele vive, ele deve realmente se sentir indivíduo, parte do processo. É uma valorização mesmo do aluno que a gente percebe, não só por ser uma valorização, mas ele realmente está atuando. Então, é muito interessante. Esse grupo que ficou com você no Pique Júnior, foi 1 ano ou 2 anos? Você conseguiu permanecer com o mesmo grupo? Então, aí é que entra o X da questão. O projeto inicial eram 2 anos. Aí a gente estendeu por mais 1 ano e depois mais 1 ano. Então, na verdade, se fosse uma graduação, tinha formado, né? Foram 4 anos de pique. A primeira galera que entrou, eles eram em 10. Aí a última, eles eram em 7, se eu não me engano.
Mas, assim, de todo mundo que entrou, vamos colocar que 95% estão dentro de uma faculdade ou de uma universidade hoje. Então, isso é assim, é de uma felicidade para a gente muito Sim, grande, porque, assim, aqueles que não entraram, muitas das vezes não entraram não porque não tiveram oportunidade, e sim porque talvez foi uma opção deles. Então, eu entendo também que existe essa questão de ninguém é obrigado a fazer ou entrar para a vida acadêmica, mas todo mundo perfeito. de Mas ter acesso. que não seja pela falta do acesso, da oportunidade, né? Porque querer e não ter Exatamente. oportunidade é muito pior. É muito triste. Então, assim, por exemplo, o último campo que a gente fez com eles, que foi com a equipe do ano passado, a gente fez para a região serrana. Então, assim, nós fizemos uma caravana, vamos colocar assim, né? Então, tinha um pai de uma estudante, de uma das estudantes, inclusive, se ela vir esse vídeo e o pai dela estiver aí online, ouvir depois, Letícia, um beijo, tá lá em Minas Gerais, né? Ela está fazendo terceiro ano, o pai dela tinha uma van e ele se disponibilizou a nos levar, né, por um preço mais acessível. E aí ele participou das aulas e foi assim, foi maravilhoso. A gente chamava ele de Pique Júnior Master, porque era muito bacana. Então, assim, nós saímos daqui de Jacareí 4 horas da manhã. A ideia era que eles conhecessem, assim, a divisa entre Viana e Domingos Martins, ali aquela cachoeira, né? Que a gente já fez muitas aulas lá, não sabe do que eu tô falando. Recolher esse sedimento, que eles viram o nascer do sol lá nesse lugar. Então, assim, para eles foi assim, ó, oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí levamos eles em Castelo para verem os tapetes. Aí eles fizeram um mapeamento de quantos metros ou de quantos quilômetros tinham os tapetes. Eu lembro de entrar com eles dentro da igreja onde estava celebrando, eles estavam celebrando a missa de Corpus Christi, porque a maioria deles nunca tinha tido acesso a ver, porque uma coisa é você ver esse movimento pela televisão, a outra coisa é você Uhum. estar lá e nós passamos também, próximo também de Castelo, numa região onde você tem o Casarão Fazenda do Centro. Eles fizeram um mapeamento que era uma antiga senzala, né? Então tinha toda uma fazenda, tem todos os aparatos da senzala. Então, assim, é bacana que eles vejam, que eles percebam a ciência ali naquele cotidiano, sabe? E Domingos Martins, e fomos andando com eles para eles poderem conseguir mapeando. E o mais interessante de tudo não é só quem vai, é a implicação que tem isso na vida dos estudantes que estão com eles na mesma sala. Então fala, nossa, você postou fotografia no seu Instagram, onde é que você estava no fim de semana? Nossa, eu fui fazer uma aula de campo e fiz isso, 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 isso. Então, para eles, assim, eles contavam com orgulho, sabe? E não é só uma aula de campo. Eles vão com os equipamentos, eles medem as coisas, eles literalmente fazem a ciência. E antes disso, sempre tinha, por exemplo, a leitura de um texto. Eles nunca iam para o campo assim, vamos que vamos, e cada um faz alguma. Não, tem um roteiro, tem aonde a gente vai passar primeiro, os pontos que a gente vai extrair e tudo mais. E aí a gente sempre lia um texto, às vezes um artigo pequeno, e isso talvez é uma coisa que eu tenha me esquecido de falar lá no começo, quando a gente começou a conversar, que uma das questões eu acho que é muito importantes para quem pensa em desenvolver IC Júnior, ou mesmo que seja com seus próprios alunos dentro de sala de aula, talvez pegar, sei lá, um artigo científico pequeno, que tenha uma linguagem um pouco mais rebuscada, trazer para o cotidiano do aluno e não pensar, não, ele não vai dar conta de entender isso aqui. Não, ele vai dar conta de entender. Os meninos dão muito conta de entender as coisas. Uhum. Assim, não, não é inferiorizar, mas vamos colocar assim, não subestimar a capacidade que o aluno tem de abstrair aquela informação, que às vezes assim, eu estou generalizando assim, as pessoas, Uhum. de forma geral, Sim. às vezes levam em consideração assim, não, o menino não vai dar conta. Eles dão conta, sabe? Teve uma das equipes,
em 2018, eu estava dando aula para graduação lá na UFES, falando a respeito de cartografia escolar. Eu fiquei com a disciplina de cartografia escolar junto com a professora Gisele. E a gente foi um dia falar sobre signos e significados. Então, foi um trabalho que a gente fez com uma turma, trouxemos a turma aqui para Jacareí, para uma escola aqui de Jacareí, então trabalhamos o IC Júnior com a graduação, com alunos de ensino fundamental, com a área de cartografia, mais matemática. Então, assim, para quem olha, fala assim, meu Deus, é tanta coisa, mas é porque as coisas elas são integradas. A cartografia, a gente não consegue imaginar a cartografia sem a matemática. Né? E tem gente que fala, eu prefiro geografia do que matemática, eu prefiro matemática do que geografia, mas elas são ciências integradoras, entendeu? Então, esse é o bonito da ciência, que dá para integrar as duas coisas, ou várias coisas. Uma das perguntas que a gente tinha combinado, né, era como que esses trabalhos contribuem para a vida dos alunos, mas eu acho que só pela sua explanação a gente já imagina aí, né, como eu falei antes, a questão do aluno se sentir parte da escola, parte da universidade, que para os alunos de ensino médio, a maioria é um ambiente tão distante, né, uma realidade às vezes desconhecida. Tem a questão dos outros que ficam, né, que também acabam sendo ali impactados pelo trabalho, pela curiosidade daqueles que estão fazendo. E tem aluno seu que está na geografia, né, que eu não lembro o nome dela, mas ela foi sua e ali, acompanhou tudo, eu acompanhava pela rede social, que gracinha. A gente chama de Louriene. Inclusive, um beijo, Lolo! Louriene foi minha aluna de primeiro, segundo e terceiro ano. E assim, desde eu falo com ela que hoje ela é professora, né, da rede estadual. E aí, quando ela entra na escola, ela já sabe como é que mexe com sete, porque ela convive muito, conviveu muito comigo, ainda convive muito comigo. Então, assim, é uma amizade que a gente criou, mas também foi uma pessoa que, assim, acolheu os ensinamentos e levou para a vida, sabe? E de vez em quando precisa de alguma coisa, aula de campo, leva para um lugar, leva para o outro. Então, ela auxilia muito nesse sentido e também teve muitas questões de aprendizado. Então, a maior parte, a primeira vez que, por exemplo, que ela participou de um evento a nível nacional, na verdade foi a nível internacional, foi um evento da rede em 2014. Foi no ano que ela entrou na graduação, a gente escreveu um artigo juntas. E aí foi super bacana, e de lá para cá a gente sempre tem escrito artigos juntas, e aí a gente coloca o nome dos meninos e tudo mais. E assim, sempre muito interessante. Essa questão que você falou do reconhecimento dos alunos, eu acho que é muito bacana eles entenderem que eles não são só sujeitos do aprendizado, eles são atores também, né? Que são protagonistas daquilo que eles estão fazendo. Então, quando eles foram, por exemplo, auxiliar na formação dos professores de Vila Velha, eles não só ficaram sentadinhos, eles foram lá, eles falaram também. Então, tem parte do conhecimento acadêmico que eu posso ter um pouco a mais do que eles, sim, mas tem muitas coisas que nós aprendemos juntos. Então, várias vezes, assim, várias quartas-feiras, que era o dia do nosso encontro, a gente sentava e discutia Bauman de igual para igual. Então, tem um aluno, inclusive, se ele vir esse vídeo depois, um beijo, Matheus, estou com saudades, que está fazendo direito lá em Brasília, muito querido, assim, ele foi do diretório dos estudantes, na época da ocupação, era muito protagonista nesse sentido, sabe? E sempre teve uma voz bem ativa nesse sentido. Tem outra aluna muito boa que, assim, no começo era extremamente tímida e depois desenvolveu muito, Daiane Brum, que está fazendo gemologia hoje na UFES. Assim, eles desenvolvem num nível, assim, que é impressionante. E é gratificante. É bom para a escola, porque eles se tornam estudantes referência da escola. É bom para o professor, porque, querendo ou não, aquele estudante ele vai não desenvolver uma afeição, mas ele desenvolve assim, fala, poxa, aquele professor falou comigo tal coisa fora do horário de aula. Então, talvez eu traga aquela experiência para a sala de aula que pode enriquecer o meu colega. Ou talvez só o fato dele dizer, não, hoje à tarde tem encontro.
Você não quer vir? Então, Uhum. tinha vez que tipo, a gente tinha encontro dos 10, às vezes tinha 18. Então, assim, apareciam os alunos vinham para querer ver, para querer saber como é que funcionava. E, assim, eles já entram na universidade tendo o currículo Lattes. Eles já entram na universidade sabendo o que é normas da BNT, sabendo formatar um trabalho direitinho no Word, sabendo trabalhar com uma planilha no Digamos que Excel. eles já avançaram um longo processo aí, né? Porque, assim, a Poxa, gente, eu tô falando entre eu e você, eu acho que a gente apanhou sim. muito no primeiro semestre, entendeu? Então, talvez se a gente tivesse tido esse apoiozinho lá atrás, talvez tivesse sido, entre aspas, vamos colocar assim, mais fácil, né? Porque a academia em Uhum. si, para qualquer área, ela é desgastante, porque tem uma série de questões que envolvem a área psicológica mesmo do indivíduo, que você sai de uma situação em que você tem que, professor, por favor, posso ir ao banheiro? Para, tipo, você pode sair a hora que você quiser, mas você é responsável pelo momento em que você saiu da sala e não pegou a matéria. Entendeu? Então a sua liberdade é condicionada, mas ao mesmo tempo eles precisam ter esse norte, eles precisam conhecer a universidade, eles precisam saber os cursos que existem nas faculdades, eles precisam entender que esse mundo acadêmico, mesmo que eles optem no futuro por não segui-lo, mas pelo menos eles tiveram acesso, eles falaram, bom, eu posso seguir outra área, mas eu sei que lá existe tal e tal curso e que eu me identifico. E se eu quiser um dia fazer, eu posso fazer. Entendeu? Eu acho que isso é Uhum. o bacana. Sim. Perfeito. Muito legal. Nossa, muito bacana. E você trouxe, né, um trabalho para a gente na feira em 2019. Eu lembro de ter passado no seu stand, de ter conversado com a Loriene, não é isso? Isso. Ter conversado com ela, com os outros alunos que estavam lá, terem me mostrado essa plataforma, os dados que eles inseriram, como que foi o trabalho deles. Achei muito interessante aquele trabalho que você levou naquele ano. E esse ano você vai levar trabalho para a feira? Já perguntando. Então, já perguntando, né? Então, a ideia é trabalhar um pouco. Eu estou pensando em desenvolver talvez dois trabalhos, né? Um mais voltado para essa questão mais mineralógica, porque tem havido diversas discussões, né, sobre uso de plantio, e aí você tem queimadas, aí como que você tem um desdobramento de um solo depois de uma queimada, por exemplo? Né? O que vai acontecer, por exemplo, com essa área do Pantanal que está pegando fogo agora? Né? Será que queima realmente os minerais? Vai prejudicar? Em que nível que vai prejudicar? Então, talvez eu leve alguma coisa na área da mineralogia, mas também vou puxar a sardinha para o lado da cartografia, né? Levar alguns dispositivos que possam oferecer, por exemplo, mapeamentos e o entendimento, por exemplo, cartográfico, espacial, digamos assim, ou espacialização, não gosto só de usar o termo espacial, espacialização até mesmo de qualquer fenômeno, por exemplo, o caso da Covid-19, né? Então a gente tem Uhum. uma série de mapas que estão sendo produzidos aí pelo pessoal da Secretaria de Saúde, tem o professor Rafael Catão, da Universidade Federal, que está desenvolvendo trabalhos maravilhosos junto com os estudantes da graduação e agora vai começar com o pessoal da pós. E, assim, eu acho que ter uma plataforma que qualquer pessoa possa mexer e que ela possa colocar qualquer informação lá e que essa plataforma seja visível, não só para ela e para as pessoas do bairro, mas para qualquer outra pessoa que entre lá e seja de fácil acesso, isso facilita muito, porque eu acredito que não só a informação basta que você tenha a o dispositivo, você insira a informação e que você gere formação a partir da informação. E a informação por si só é só tecnologia, é só mais um dado, é só mais um software que está por aí, com tantos outros aplicativos. Então, ele tem que ter uma finalidade. Então, a tecnologia pela tecnologia, ela é vã, eu acredito. Então, a gente precisa utilizar, Principalmente, principalmente no né? nosso país, no momento que a gente vive, né? A gente tem a ciência aí bastante. Tem sido dito muito isso sobre a ciência, está sendo deixado de lado, quanto isso tem sido
esquecido nos últimos anos, né? E o quanto isso precisa ser acessível para a população, o quanto está faltando informação de qualidade, né? Informação verídica, para gerar conhecimento real aí para a população. Informação útil, que vai fazer diferença, que vai mudar a vida das pessoas, que vai contribuir. E a gente está passando por um momento muito sombrio com relação a isso. Então, quando você consegue tirar isso da escola, fica uma sensação, quando você descreve um trabalho como esse seu aí, de que a escola cumpre seu papel 100%, na íntegra. Então, a escola conseguiu cumprir aí, por meio de um trabalho como o seu, o papel de cidadão, o papel de o aluno questionador, porque mesmo que ele está lá dentro da cartografia, como você disse o dia que a gente estava conversando, tem as outras áreas que ele acaba despertando e tendo curiosidade, e isso pode levar o aluno a inúmeros caminhos, né, que até então estavam ali obscuros para ele não conhecia, ele não tinha noção do potencial, do quanto ele podia ainda desbravar aí com relação principalmente à ciência, que é um tema maravilhoso, como você disse, na nossa área todo dia é alguma coisa que muda, seja na geopolítica, seja na astronomia, né? Essa semana a gente teve notícia nova aí. Então, realmente instigador, mas isso às vezes fica escondido do aluno. E quando você consegue fazer um trabalho como esse aí, nossa, é brilhante, é admirável. A gente olha, tenta se espelhar, tenta aprender um pouco. Por menor que a gente queira fazer alguma coisa, assim, bem simples, mas o trabalho incrível, inspira a gente, né? Dá vontade de fazer as coisas. Você contando, você falando, muito bacana. O carinho, o amor que você faz no seu trabalho. Nossa, sensacional. Então, você falou aí da sua feira em 2019, da sua participação na feira em 2019, do que você está fazendo esse ano com os alunos, mas você está trabalhando com os alunos por WhatsApp, por rede social, você está conseguindo ter esse contato? A gente tem contato com eles através do Google Sala de Aula, né? Então, a coordenação da escola que eu trabalho, pela manhã, tem um contato com eles via WhatsApp para não sobrecarregar os professores, levando em conta que cada turno tem em média 600, quase 700 alunos. Então, é uma demanda muito grande para a gente dar conta. Mas, assim, a equipe é muito boa, é uma equipe maravilhosa, inclusive dá os parabéns para as coordenadoras, para a pedagoga, e se a minha pedagoga Geisa estiver vendo isso, um beijo grande, porque ela está trabalhando muito e fazendo a coisa dar certo. E geralmente o contato com eles é por aí. Mas eu também tenho aquele contato via Instagram, né? Às vezes eu posto uma fotinha, instigando o menino a pensar alguma coisa, e aí às vezes eles vêm me perguntar alguma coisa, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, e aí é aquele momento que a gente faz a captura do Pokémon, entendeu? Ai, perfeito. Ok. Patrícia, você quer colocar mais alguma coisa? Mais alguma coisa que você acha importante? Assim, esse seria, no caso, um recado para todos os profissionais da educação. Eu sei que a gente está passando por um momento muito complicado em todas as esferas da educação, seja nos ataques que estão sendo feitos, as formas como a gente entende que seria o melhor para ser feito a educação. Então, a gente sabe que nós não temos, no momento, aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas a todos que têm vontade e estão com coragem, vamos dizer assim, para desenvolver alguma coisa nessa feira, eu espero que vocês façam de todo o coração de vocês, com toda a vontade que vocês têm, porque a equipe é muito boa, a equipe está sempre muito aberta. Rafael, Fran, todo mundo que está envolvido aí, estão sempre disponíveis, às vezes mandava mensagem 10 horas da noite, então eles respondem, não tem essa de horário. Para todo mundo que for se inscrever na feira, já deixar as boas-vindas, vocês vão ser super bem recepcionados, independente se for fisicamente ou virtualmente, acredito que vai ser sempre muito bom. E deixar a força para todos os profissionais da educação que estão passando por esse momento aí difícil. A gente não sabe como que vai ser o futuro, como que vai ser daqui a 15 dias, 20 dias. Dizer para vocês que estamos todos no mesmo barco, que a gente espera por dias melhores, né?
E deixar um recado para todos os estudantes também que vão participar da feira, que os professores que convidaram vocês não convidaram vocês à toa. Vocês são excelentes estudantes e que deve ser por isso que seu professor talvez te chamou para participar de um projeto. Então, participe do projeto, acredite que pode ser assim, um pequeno, dizem que é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Às vezes é um pequeno passo para você agora, mas talvez lá na frente, quando você tiver, ou depois de ter terminado a educação básica, estiver na academia, ou quando você já estiver fazendo, às vezes, uma pós-graduação, você vai entender que esse passo que você está dando aqui agora, ele é super importante. E, assim, dizer para todos os meus ex-alunos, para os alunos, assim, eu tenho ex-alunos maravilhosos, Ariel que passou aí, terminou recentemente o mestrado, e eu fico me sentindo muito velha quando você pensa que um ex-aluno teu já terminou o mestrado, então, assim, deixar os parabéns, não só ele, como tantos outros, né, que já estão aí na graduação ou na pós-graduação, os que estão ainda no ensino médio, ensino fundamental, continuem estudando. A gente só consegue mudar uma nação através da educação. Não tem outra forma de se mudar uma nação. A gente só consegue mudar as leis, mudar a forma de ver, mudar a forma de perceber através da educação. E é através de uma educação de qualidade. Não é só copiar e achar a resposta. Achar a resposta não é absolutamente nada. O caminho de achar a resposta é que é o canal para se chegar ao ponto final. As dúvidas nos levam mais longe do que as respostas, né? Os questionamentos é que nos ensinam, as respostas não. Patrícia, perfeito, maravilhoso conversar com você, bom demais. Nossa, incrível a nossa conversa, tava com saudade de você, foi bom matar a saudade. Vários alunos seus comentando aí, muito querida pelos alunos, lógico, né? Como é que não vai ser? Você com certeza encanta os alunos porque você torna as coisas possíveis para eles, né? Em meio a como você disse, em meio a um momento tão difícil que a gente vive e que tem vivido, né? A gente sabe da nossa realidade na educação. Tornar as coisas possíveis para os alunos, seja numa feira de ciências, seja num projeto de iniciação científica, é muito importante. Tornar acessível a educação. É muito necessário. E para quem está aí assistindo a gente, ou vai assistir depois, a inscrição da feira é durante todo o mês de setembro. Se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não organizou o seu projeto, sinta-se tocado depois dessa live, dessas palavras maravilhosas que a Patrícia falou. Você que é professor, de repente já está aí cansado ao longo desse ano turbulento e difícil que tem sido, mas a gente tira da gaveta aquele projeto, da lembrança, aquele trabalho que você fez, que você gostou, e dá tempo de inscrever na feira. É simples, a ficha de inscrição está no site. A gente procurou fazer uma coisa mais acessível, mais simples possível, né? É o vídeo, o resumo. Se for científico, tem a ficha V. Se não for, é só o vídeo, o resumo, para que vocês realmente participem e que seja uma forma aí de dar um up no nosso ano, de dar um estímulo para os alunos e para os professores. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada por ter dividido o seu conhecimento com a gente hoje. Foi bom demais conversar com você. É muito conhecimento, é muita coisa legal que você traz pra gente. E a galera comentou aí, gostou muito da live. E é isso. Boa noite e muito obrigada. E fique bem. Tá, joia. Muito obrigada a você mais uma vez e obrigada pelo carinho do convite. Tá bom. Tchau. Beijo, tchau, tchau.